Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte para o Filho, aleluia. Glorifica Jesus com as tuas palmas. Abra a tua Bíblia no livro de Filipenses 4:10. As nossas saudações a todo mundo. Assentai-vos. Filipenses 4:10. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O significado de tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, a igreja de Filipenses, a igreja de Filipe. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente viver a vossa lembrança. A vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga amém. Diga amém. Preste bem atenção. A palavra de Deus, ela pode ser carne, como pode ser espírito. Lembre-se que Jesus falou a Satanás: o homem não vive só do pão, mas também da palavra de Deus. Não, está errado. Da palavra que sai da boca de Deus. Posso ouvir palmas? Mais forte. Agora, o nécio, o tolo, vai dizer da palavra de Deus. Ok, mas qual palavra? Não está errado então. Qual palavra? A que sai da boca de Deus. Diga-me. Diga glória a Deus. Então, Jesus disse aos judeus, seus discípulos: a palavra que eu vos tenho pregado é espírito e vida. Mas por que Jesus falou isso? Porque Jesus pregou e muitos dos seus discípulos se escandalizaram com essas palavras. Duro é este discurso, quem poderia suportar? E não somente ficaram escandalizados e se ausentaram, abandonaram Jesus, se retiraram. E Jesus disse: eu não vos disse que só iria permanecer aquele que o Pai que me enviou pudesse trazer até a mim? Então foi assim que Jesus disse: o que eu tenho vos pregado não é carne, é espírito. A carne para nada aproveita, somente o espírito é que vivifica. Então Jesus disse: e eu tenho vos pregado espírito e não carne. E se é espírito, então ela vai dar vida aos mortos, vai vivificar, vai restaurar. Sabe o que significa isso? É que a mesma palavra
que na vida de um é carne, na vida de outro é espírito. Diga amém. O que faz a palavra ser espírito para vivificar é a pessoa que recebe a mesma palavra. Diga amém. A pessoa que recebe, o coração que recebe a palavra é que faz com que a palavra ou é carne ou espírito. A mesma palavra. Por isso aquela viúva em Serepta, ele disse a Elias: agora sei que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Na tua boca. E Jesus disse que a palavra que sai da boca de Deus, bem forte para o Rei da Glória, mais forte. A mesma palavra que saiu da boca de Elias poderia sair da boca de um outro e não ser verdade, e ser mentira. Diga amém. A mesma palavra que foi verdade para Elias poderá ser mentira para o falso profeta. Agora veja essas palavras de Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quantos não estão a falar essa palavra? E quantos não estão a imitar Paulo? E quantos não estão a se rever nessas palavras? E vão dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Mas como tu tudo podes naquele que te fortalece? Quem é que te fortalece? Jesus é esse que fortalece. E quem são os que Jesus fortalece? Os céus. Diga-me. Jesus não fortalece a qualquer um, não. Jesus não fortalece aos 7 bilhões, a todos bilhões e bilhões de cristãos no mundo. Jesus fortalece aqueles que são céus. E quem são os céus de Jesus? Os nascidos do Espírito. E quem são os nascidos do Espírito? Os que lhe obedecem. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte. Ouvis? Então, aquele que crê em Jesus e não obedece a Jesus, vai repetir essas palavras. Vai, porque ele crê em Jesus e vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Mas nunca tem a fortaleza de Deus. Nunca é fortalecido. Tudo ficou só na história de papagaios, repetição de ecos, ecos do Evangelho. Não, voz e não eco. Diga amém. Diga aleluia. Agora você vê, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. E vem um religioso e toma essas palavras e faz delas suas. Pelo facto de crer em Jesus, ele acha que ele é de Jesus. Pelo facto de invocar Jesus, ele acha que ele é de Jesus. E assim, ele acha que ele pode todas as coisas, porque Jesus lhe fortalece. Mas no terreno, no ringue, não se vê nada. Vê, por exemplo, essa palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Os bruxos não estão invocando o nome do Senhor? Estão ou não estão? Não estão. Vos enganaram um dia com as mentiras que vieram do Brasil e disseram: ai, a Xuxa não pode falar o nome de Jesus, senão o pacto vai ser quebrado. Quem é do meu tempo conhece essas pregações aí? E a Xuxa, para lhes mostrar, em pleno programa falou Jesus. Aplauda o Senhor. Bem forte. O bruxo não pode falar o nome de Jesus, senão o pacto vai ser quebrado. Os bruxos começaram a vos rir. Se for na minha língua, falaram: o quê?
O bruxo não pode falar o nome de Jesus. Os feiticeiros não falam. Quando ele falar, senão vai morrer. O pacto é tudo mentira. E assim, é boa mentira de Satanás para as pessoas acreditarem em todos que invocam o nome do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E qualquer um que dizer Jesus, já está salvo. Por isso, as pessoas na beira da morte lhes levam a Bíblia e lhes falam, repetem. O homem já nem consegue nem falar. De tanto fraco que ele está, vem um pastor, a família leva lá um padre, um pastor, e o pastor lhe fala, Jesus. E ele vai repetir, Jesus, tu és o meu Salvador, suficientemente maduro para me salvar. E ele também repete, eu me arrependo, eu te recebo no meu coração. E ele vai repetindo, e amém. E viraram as costas e a notícia chega, o fulano morreu. Está salvo, porque ele invocou o Senhor na beira da morte. Não vos ensinaram isso? O padre vai fazer a extrema unção. Batismo de maribundo. Uns são tirados das camas no estado de coma e vão mergulhados nas piscinas para lhe batizar. Foi salvo, aceitou Jesus na dor, invocou o nome do Senhor. Os bruxos invocam o nome do Senhor, ensinam o nome de Jesus, pregam Jesus, falam de Jesus. Os demônios creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas ainda assim continua a ser demônios. Diga-me, aplauda o Senhor Jesus Cristo. Tiago fala disso, diz assim, que até Satanás, até os demônios creem em Deus, mas continuam aqui a estremecer. Mudou alguma coisa nos demônios ao crerem em Deus? Não. Preste bem atenção no que eu vou vos falar. O que faz a diferença é o Espírito da palavra. Diga-me. O Espírito da palavra. Só o Espírito é que vivifica. O coração que recebeu a palavra é que faz a diferença. Se eu sou homossexual, adúltero, fornicador, mentiroso, posso invocar o nome do Senhor, posso crer, posso falar, posso orar, posso clamar, posso buscar, posso repetir. Isso não vai fazer a diferença na minha vida. Diga-me. Palmas para Jesus Cristo. Mais forte. Sem mim nada podeis fazer. É verdade. Mas quem são os de Jesus? Quem é que estão com Jesus? Quem é que são de Jesus? Quem são esses que Jesus falou que só aqueles que são deles é que podem? São os que creem em Jesus? Não. O diabo também crê. O bruxo crê. Você perguntava ao Charles Bois se eles não acreditavam que Jesus um dia nasceu aqui e morreu. Ele ia dizer, eu creio. Diga-me. Charles Bois, coitado, já morreu, mas estou sempre a falar dele. A família deve dizer, você, o outro. Tem mulher de um grande poderoso que me acusou aqui, disse, mataste o outro, você não vai morrer. Aplauda o Senhor. Aleluia! Vocês conhecem essa mulher? Chama-se Meluxa. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte. Mais forte. Glorifica Jesus de Nazaré. Então, preste bem atenção. O que faz a diferença é a minha vida com Jesus. Para eu ser de Deus, e assim a palavra de Jesus se cumprir em mim, não é só uma, todas as palavras, todas as promessas, eu tenho que obedecer a Jesus. Não é somente crer. Os bilhões creem em Jesus. O que é isso, crer em Jesus?
é acreditar que Jesus é Deus que se fez carne, nascendo no ventre de uma mulher, e a concessão pelo um milagre, pelo poder do Espírito Santo, ou então uma mulher virgem que concebeu pelo poder do Espírito Santo, e que Jesus nasceu e cresceu e foi batizado e foi cheio do Espírito e foi cheio do poder, como disse Pedro, e andou fazendo bem a todos, curando os oprimidos do diabo, e depois terminou a sua missão e subiu em Golgota, no Calvário, e morreu pela humanidade, e no terceiro dia ressuscitou, e depois subiu no céu, e no céu foi exaltado e glorificado, Senhor do Senhor e Rei dos Reis. Entendeis o que significa crer em Jesus? É acreditar que Jesus esteve aqui, morreu e ressuscitou e subiu e se assentou à direita do poder e reina. O facto de você acreditar nisso, isso muda a tua vida? Não, os demônios creem, os bruxos creem. Os bruxos nunca negaram que Jesus é real, nunca. Se você ouvir um feiticeiro a negar que isso tudo é mentira, não é que ele está a confirmar que é mentira, não, ele sabe que isso é verdade, mas para influenciar as pessoas, então ele vai mentindo para as pessoas não acreditarem em Jesus. Mas senão todos os feiticeiros sabem desta verdade, desta realidade, que Jesus há 2000 anos esteve aqui, que Jesus é Deus, que Jesus não foi vencido, que Jesus venceu, que Jesus não está morto, que Jesus ressuscitou, que Jesus é Deus. Todos creem, diabos, anjos, feiticeiros, todos creem, acreditam nisso, mas continuam feiticeiros, continuam pecadores, assassinos, continuam demônios, continuam anjos caídos. Não mudou a situação deles. Por que não mudou? Porque nunca lhe obedeceram, nunca lhe amaram, nunca fizeram a sua vontade. Então eles creem com seus lábios e não com seus corações. Diga amém, diga aleluia. Agora, todo aquele que nele crê e se arrepender dos seus pecados de todo o coração, alguma coisa acontece. O que acontece? Acontece a salvação, a libertação acontece, o sangue entra em ação, o sangue purifica o pecador porque se arrependeu e creu, e o Espírito, depois da purificação pelo sangue, vem e faz morada no homem. E quando o Espírito de Deus habita no homem, o homem nasce de novo, se torna novo nascido, nova criatura. E quem nasceu de novo, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Como houve metamorfose, aleluia, no Manfrutas. Manfruta mudou, Manfruta era mulherengo, Manfrutas era bêbado, Manfruta era das noites, das baladas, Manfrutas era isso, transformado. As coisas velhas ficaram e tudo se fez novo, e andando no temor de Deus todos os dias da sua vida, odiando o seu passado, sem saudades do seu passado, por causa do Espírito de Deus que entrou no homem. Pois o mesmo Espírito é ciumento. Agora alguém nasceu de novo e ainda continua nas práticas antigas. É tudo mentira. Você pensa que o Espírito que habita em você admite que você anda na fofoca, na mentira, no engano, na traição, na prostituição? Não! Só quando não se tem um Espírito é que se vive essas práticas. Quando se tem um Espírito, o Espírito não admite, não deixa. Quando você tentar, ele te repreende e diz: ei, para com isso, ei, usa até chicote e o resto, para tentar te endireitar os caminhos quando você quer se desviar. Agora as pessoas vivem o pecado naturalmente, a fofoca, a mentira, o engano e não sei o que, as injúrias, calúnias e tudo isso, e feitiço. Ainda dizem que são filhos de Deus e ainda vão tomar a pão dos filhos para eles. Eles são cachorros. Veja só o que Jesus falou à mulher cirofenícia. Essa mulher não era judeia. Antigamente, segundo a dispensação da lei, todos os israelitas eram chamados os filhos de Deus, não porque eles teriam
teriam nascido de Deus, mas por causa da promessa, por causa dos pais, e aquilo era preparação para a manifestação do reino que poderia gerar os filhos de Deus. Agora imagine, aparece uma mulher lá do Líbano e entra nas cercanias, atravessa a fronteira, porque ouviu que o filho de Davi estava, aleluia, na aldeia mais próxima lá da aldeia deles. E ele veio e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está endemoniada, miseravelmente doente, socorre-me. Jesus, Jesus. Jesus não deu ouvidos à voz da mulher. Jesus continuou marchando e a mulher gritava: me ajuda. Deixei a minha mulher na cama, totalmente endemoniada, bem doente, gravemente. Jesus, filho de Davi, Jesus. Jesus não disse nada. E veio Pedro e disse: Senhor, atende ela, porque há muito tempo que ela está a clamar por ti, lhe ajuda. Jesus parou e disse: oh Pedro, não se pode entregar o pão dos filhos aos cachorros. Ele é uma cachorra. Esse pão é para os israelitas e não para os gentios. E assim a mulher disse: Senhor, eu sei que eu sou cadela, eu sei que eu sou filha do cão, eu sei que eu sou gentia, eu sei que eu sou desviada, pecadora, rejeitada por Deus. Sim, não sou israelita, mas uma coisa eu sei, que as migalhas que sobram na mesa dos filhos, também os cachorros podem aproveitar. E Jesus disse: mulher, grande é a tua sabedoria, então receba o que você pediu. E a mulher voltou e encontrou sua filha, aleluia, liberta, curada. Por quê? Porque implorou pelas migalhas. O pão é para os filhos e não para os cachorros. Sim, e hoje quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são os que nasceram de novo. Esses são os donos do pão, que se assentam na mesa para comer do bom e do melhor, que são as promessas de Deus, a palavra que é espírito e vida. E o que são as migalhas? É a carne e a letra que sobra na mesa dos filhos. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. E agora você vem e diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Cheio de derrotas, um derrotado de primeira, nunca viu a mão de Deus, não sabe o que é Deus responder a tua oração. Milhões de orações, nenhuma delas já recebeu resposta. Nunca ouviu Deus falar com ele, não conhece Deus, não sabe nada, só sabe da letra, só sabe da história. A história da criação, dos patriarcas, a história de Israel, desde o Egito até a terra de Canaã, a história, aleluia, de Jesus Cristo, desde o batismo das águas, desde o nascimento até o batismo das águas e depois a obra, a história da descida do Espírito Santo, no dia chamado Pentecostes nasce a igreja, a história dos atos dos apóstolos, que é a obra do Espírito Santo na igreja, as cartas, a caminhada de Paulo, dos apóstolos e não sei o quê, e depois termina com o livro da revelação. Tudo isso você sabe, de Gênesis a Apocalipse, mas não conhece o dono dessa palavra. Aplauda o Senhor Jesus. Você conhece esse livro, tintim por tintim, decorasse ele inclusive, mas você não conhece o dono dessa palavra. A letra, só o Espírito é que aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E a letra te matou. A ciência, disse Paulo, faz o quê? Incha, te faz soberbo, arrogante, cheio de livros. E segundo o profeta, a Bíblia diz, as escatologias sem Deus, vazio, medíocre, serpentes e escorpiões, como escapareis da condenação do inferno? Mas quando a palavra Espírito, aleluia, na vida daquele que a recebeu, porque também é Espírito, então é Espírito com Espírito. Quando você nascer de novo, você se torna que é Espírito, porque está escrito: nascido do Espírito é Espírito, e o nascido da carne é carne. Quando eu sou Espírito, então a palavra de Deus na minha vida será também que é Espírito e vida.
Aplauda o Senhor Jesus. Vai me vivificar, vai me fazer bem. Então posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sou de Jesus e Jesus me fortalece, quer nos momentos bons como maus. Quando eu estiver a passar necessidades, Ele vai me fortalecer para que as necessidades não venham me fazer desfalecer. Quando eu passar no deserto, Ele me fortalece para poder atravessar o deserto. Quando eu passar no meio da perseguição, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é comigo, porque eu tenho a sua palavra, e a sua palavra é verdade. Nas duas coisas imutáveis é impossível que Ele minta, porque Ele não é homem para mentir, e não é filho do homem para que se arrependa. Ele prometeu: estarei contigo aonde quer que tu fores, nenhum se assustará diante de ti todos os dias da tua vida. Eu sou o Senhor teu Deus, que te sustento, que te tomo nas tuas mãos e te carrego, aleluia, como eu carrego o seu filho, assim eu te levo. E por isso passarás nas águas, as águas não vão se afogar. No meio do fogo, o fogo não vai te queimar, porque eu sou Deus. Então aquele que é de Deus vai ver a palavra de Deus a se cumprir na vida dele. Estão entendendo? Agora o repetidor da palavra de Deus, ele é carne, e na vida dele a palavra de Deus é carne, vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E quando ele se deparar em agonia, no estado crítico, vai invocar o nome do Senhor: Jesus, me ajuda. E Jesus não responde, porque não lhe conhece. E depois que perece. Ele se vai perguntar: mas ele invocou Jesus? Agora entendeu por que os muçulmanos andam a vos rir, aos cristãos? Porque quando vocês invocam Jesus, Jesus nunca está lá. E vão cantando canções para ganhar dinheiro. Jesus está lá, Jesus está lá. Jesus não está. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Jesus não está. Jesus não está aí. Quando você ir no hospital, te acometeres por uma praga mortal, e você vai dizer: Jesus, me ajuda, você vai morrer. E todos que acompanharam você a clamar a Jesus ficam escandalizados. Vou dizer: mas não pode. Mas se Jesus então, ele clamou, então por que não lhe socorreu? Sabe por quê? Porque todos que clamam a Jesus e odeiam a Jesus, Jesus não está ali. E quem são os que odeiam Jesus? Os que creem em Jesus, mas não amam a Jesus. E quem são os que não amam a Jesus? Os que não guardam a palavra de Deus. Podem invocar, não há salvação. Quando invocar, quando clamar, Ele não responde, Ele não está aí, Ele não vem para socorrer. E a palavra se tornou somente uma coisa de distração, ou então de entretenimento. Jesus está ali quando eu clamo, quando não sei quem, e não sei, mas na hora H o povo está a perecer. As pessoas estão a perecer com o nome de Jesus na boca, e o nome de Jesus se tornou como mentira na terra. E por causa da igreja, o nome de Jesus é blasfemado entre os muçulmanos, entre os hindus, entre os psicopatas, os comunistas. Ouviu? Veja só, por exemplo, o exemplo concreto que aconteceu no Brasil. Houve dois deuses que estavam em luta. Na verdade era só um: os cristãos e os espíritas. Não, você que entende a política brasileira, você acompanhasse. Os cristãos apoiaram Bolsonaro e os espíritas apoiaram Lula. Houve guerra, vamos lá ver quem vai ganhar. E o Lula ganhou. E os cristãos perderam. Qual é o respeito que vão ter dos espíritas, dos muçulmanos, dos seguidores de Allan Kardec, dos budistas, dos árabes, que são os muçulmanos, dos comunistas, que são ateus? Então a palavra de Deus está a se cumprir na terra. Por causa de vocês, meu nome é blasfemado entre os gentios. Onde foi Israel que fazia que o nome de Deus fosse ofendido, maltratado? E hoje a igreja, uma igreja vazia, morna, fria, faz com que o nome de Jesus seja destratado.
o nome de Jesus seja blasfemado, seja como uma brincadeira, que ninguém honra esse nome, ninguém respeita esse nome por causa de vocês, mas eu vim fazer com que esse nome volte no seu vigor, na sua vitalidade, na sua honra. Eu quero ver quem não vai honrar o nome de Jesus por causa da minha vida. Um certo dia estava pregando na estalagem, debaixo do jejum, a dor do jejum era tão grande, e eu desci no altar, eu marchei naquele corredor, e eu falei: juro pela minha vida, todo joelho vai se dobrar diante de mim, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Amém! E agora? Ainda nem terminei a caminhada, já começou. Elia de Macocola já está em Luanda, Angola. Estão a dizer que eu sou congolês. O congolês que migrou para Macocola e de Macocola para Luanda. Calma aí, vai lá em Macocola, pergunta se eu estou a vir do Congo. Vão te falar: vocês são aventureiros, pá. Esse que é longo, vão te falar: vamos te mostrar onde ele nasceu. Vão te mostrar uma mata no bosque, está vendo? Debaixo dessa árvore onde ele nasceu. Vocês estão a dizer que está vindo onde? Diga-me. Não tem argumentos? Não conseguem, aleluia, me convencer em nada? E agora vão mentindo. Presta bem atenção. Pela minha vida, eu jurei, todo joelho vai se dobrar diante de mim. Volto a repetir: reis, príncipes, presidentes, governadores, profetas falsos, ministros falsos, corruptos, sobas. Os sobas são os que têm mais medo de mim. Quando eu chegar numa aldeia, o soba tem que fugir. Por quê? É o poder que faz a diferença. Eu tenho poder, e eu imponho com poder, pois a brutalidade inspira respeito. Aquele que tem, tudo posso naquele que me fortalece. Tu não tens poder, não conheces aquele que fortalece. Na hora H, quando você invocar, não vai estar lá, porque ele não te conhece e você não lhe conhece. Mas quando eu invocar o nome de Jesus, Jesus está ali. Diga-me, Jesus está aqui. Então fala: está ali, está aqui. Aplauda ao Senhor Jesus. Não está ali não, está aqui. Mais forte, está aqui. Aleluia. Isso é que faz a diferença. Por isso as pessoas devem conhecer essa verdade e não andar se enganando com a palavra de Deus. Você precisa conhecer aquele que fala contigo. Você precisa nascer de novo. Você precisa receber o Espírito de Deus. Mas há regras para tal. Tem que se arrepender. E de todo o coração. Não é somente crer. Bilhões e bilhões de cristãos creem em Jesus Cristo como Filho de Deus, mas não conhecem a Jesus. Na hora do perigo, Ele não vai te livrar. Não vai. Tu vais chamá-lo e Ele vai ficar em silêncio. Porque quando Ele está a chamar, você não está a responder. E quando você chamar a Ele, Ele também não vai responder. Quando é que Jesus está a chamar? É agora. Vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Aprendam comigo, pois eu sou manso e humilde do coração, e tereis refrigério, e vais experimentar a paz dos céus, a paz que excede todo o entendimento. Minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. E o povo não quer ouvir, e eles vêm com sede soberba e arrogância, e eles querem Deus, mas não querem entregar as suas vidas a Deus. Querem Deus, mas não querem renunciar o pecado. Querem Deus e não querem se arrepender das suas práticas. Querem Deus e querem continuar com as suas feitiçarias, com seus adultérios, com as suas mentiras. Não é possível achar Deus nas mentiras. Deus é verdadeiro, e seja Deus verdadeiro para sempre, e todo homem mentiroso. Diga amém. Posso ouvir palmas para Jesus? Mais forte para o Rei, o Rei da Glória. Mais forte para Jesus. Maranata. Então a palavra de Deus é verdade. Quando você se tornar verdadeiro, e para você se tornar verdadeiro, tem que seguir as regras da verdade. Arrependa-te e creia de todo o coração a Jesus, e serás salvo.
Quem se arrependeu e creu de todo o coração, amará a Jesus todos os dias da sua vida. Olha o que Pedro fala no dia do Pentecostes. Quando as pessoas disseram, eles estão embriagados, eles estão bêbados, disse, não, isso é o que disse o profeta Joel. Está se cumpriu o que Joel profetizou, que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. E Pedro começou a falar que o Espírito Santo é entregue àqueles que lhe obedecem. Amém? Então não é só repetir. Quem repete o nome dele é quem? Os papagaios é que respeitam. Se você falar camarada, o papagaio vai repetir camarada. Se você lhe perguntar, ó, o que significa camarada, vai repetir o que significa camarada. Porque o que é? Um animal irracional. E o nosso culto, como disse Paulo, é racional. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Mais forte. Glorifica a Jesus. Mais forte. Aleluia. Paulo está a mostrar. Você está pensando que estou a falar isso por causa das necessidades? Eu já aprendi a coabitar com todas essas coisas. Quero passar necessidade, quero passar a ter fartura, passar fome, abundância, todas essas coisas. Eu estou habituado com isso, porque uma coisa eu sei: eu tudo posso naquele que me fortalece. Quando eu estiver a passar fome, Deus vai me fortalecer para eu suportar a fome e eu não blasfemar a Deus no momento da fome. Quando eu estiver a passar agonia, situação difícil, quando eu me faltar não sei quem, quando a noite, aleluia, ou então o dia se for embora e vier a noite que a escuridão e tudo se ir embora, eu continuarei a crer, porque eu sei que alguém que nunca vai me abandonar e que também me fortalece, como ele disse a Paulo. Paulo, depois que foi para o céu, amém, amém, e Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu nos céus, aleluia, coisas inefáveis que não são lícitas para contar aos homens. E para que ele não se orgulhasse por causa da excelência das revelações, lhe foi enviado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para lhe esbofetear. E 3 vezes orou ao Senhor para que se desviasse dele, e o Senhor lhe respondeu mais tarde: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza. Em outras palavras, eu estou aqui para te fortalecer, Paulo. Tu tens a minha graça. Estás a gemer com dores por causa do espinho na tua carne, pois um demônio te deu uma bofetada. Estás a gemer e você está a clamar: tira isso de mim. Suporta, Paulo, tu tens a graça. Eu vou te fortalecer. A minha graça vai te fortalecer. Sabe, estás a passar isso para o teu bem, porque eu quero te encher de poder. Mas antes eu quero te abaixar, depois te levantar. Eu quero te humilhar, depois te exaltar. Você poderia se exaltar por causa do que você viu no céu, e eu, para te ajudar, te abati, te humilhei, te fiz passar fome, te fiz passar necessidade, para que você pudesse saber que o homem não vive só do bom, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, para que você pudesse saber que eu sou o Senhor que te sara, que cura de todas as enfermidades. Então suporta, espera em mim, e depois que você ser sarado, você vai ver que a cura vai vir com muitos benefícios. Não somente a cura, a ausência da dor e da enfermidade, mas também vai estar cheio do meu poder. Aleluia, amém. Mais forte, mais forte, mais forte. Minha graça te basta. Então Paulo poderia falar sim, que tudo posso naquele que me fortalece, porque ele experimentou e experimentava a fortaleza do Altíssimo. Ou você pensa que ele estava a falar porque estava a repetir alguém que falou isso? Já esteve fraco e sentiu a fortaleza do Senhor? Diga-me. Já esteve na agonia e sentiu a ajuda do Senhor? E agora passa a sua experiência, porque ele amava Jesus, porque ele era de Jesus. Agora, quando você não é de Jesus, vais repetir essas palavras e vais morrer. Ouvi uma história de 3 jovens que morreram. 3, na Coreia.
Essas histórias ouvimos. Vocês também ouviram? Miguel, eu nunca ouvi. Já ouvi desses 3 jovens, né? Da Coreia. Quem é que já ouviu? Osman. Eu mesmo já falei várias vezes aqui. Então, vinha um americano que estava a pregar noutra cidade. E as multidões estavam indo para lá. Só que caiu uma chuva, a ponte desapareceu. Houve enchente. E as pessoas queriam ir no outro lado para acompanhar a pregação do americano. E não poderiam passar porque não tinha estrada. E todos estavam à espera que as águas diminuíssem para atravessar. E vieram 3 jovens, chamaram aquela multidão de falta de fé, homens sem fé. E elas se deram as mãos às 3 e oraram: Senhor, Pedro andou em cima das águas. Nós temos fé. Nós acreditamos. Nós também vamos atravessar o rio. Não nadando, marchando. Porque tu não mudaste. És o mesmo de ontem, de hoje e amanhã e para todo. As 3 se deram as mãos. Marchar. Agora estava em voz: Jesus! Ouviu, né? Entra, sai. Não é assim que o rio faz. Engole primeiro a primeira vez, te tira fora. Aí já gritar: Jesus! Jesus não estava lá. Aplauda o Senhor Jesus. Mas quando elas, antes de irem lá, diziam que Jesus está lá. Estão a entender? Mas calma aí. E no dia seguinte as 3 morreram. E aquele país da Coreia do Sul é um país maioritariamente budista. E os jornais do país escreveram, os títulos eram assim: o Deus dos crentes fracassou. Não ajudou as 3 jovens que usaram a fé em nome dele. Quem é que fracassou? Jesus fracassou? Não. Quem eram as fracassadas? Eram elas. Quando Jesus mandou, aliás, quando Pedro andou em cima das águas, quem lhe mandou e quem? Ele fala: Senhor, se és tu que estás a falar comigo, então me ordena, me manda vir ter contigo. E o que é que disse Jesus? Vem. Jesus lhes falou: vão? Não. A mesma coisa como abrir igreja. Eles foram e nunca Jesus lhes falou: vão abrir igreja. E foram abrir quê? Sinagoga de Satanás. Aplauda ao Senhor Jesus. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Aleluia. Viu? Papagaios repetiram Pedro. Mas Pedro recebeu as palavras que espírito e vida que saiu da boca de quem? De Jesus. E eles imitaram a letra, imitaram a carne, imitaram Pedro e morreram. E os ímpios blasfemaram o nome de Jesus por causa delas. Estão a entender? A história se repete. É isso que você está vendo. Cristãos acreditando que Jesus é com eles, mas nunca Jesus vai estar com eles no momento que precisarem de Jesus. Diga amém. Ai do profeta Elias, se não fosse de Deus e Deus não lhe enviasse a fazer aquelas coisas diante do duelo da morte. É nos momentos difíceis que você vai provar se és de Deus ou não. Não é quando está tudo bem, no bem bom, não. Não é normal, aí a fé é muito grande, a vida, oh, é só glória a Deus, aleluia, Deus é bom, Deus não sei o que, ai, que coisa linda, ser cristão é bom. Nos dias difíceis,
nos momentos de amargura, nos momentos de dor, provarás se Ele é teu Deus ou não é, se Ele te conhece ou não te conhece. Estão a entender? Mas Elias conhecia o seu Deus, e Deus conhecia Elias. Tu tens que ser conhecido de Deus, mas para você ser conhecido de Deus, tu tens que conhecer a Deus. E assim, aleluia, essa aliança, essa comunhão entre o homem e Deus, que eu chamei homem, ou então Deus no homem, homem no Deus. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Estão a entender? Minhas palavras dentro dos vossos corações e vocês dentro do meu coração. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Oh, que coisa linda! Elias conhecia o verdadeiro Deus e desafiou a um Deus dos duelos, a um Deus dos pactos, das alianças. E souber a oração de Elias. Não fez uma oração eloquente, uma oração muito sábia, fervorosa, de muitas palavras bonitas, para estimular os homens que ouvem. Ninguém ficou estimulado com a oração de Elias no Monte Carmelo. Ninguém. Deus mostra-te hoje em Israel que tu és Deus e eu sou teu servo. Responda-me, responda-me, responda-me. Olha o bebê. Eu quero que o povo diz: sou, nem sabe orar. Olha o homem. Sou. Entrou um aventureiro na live e ele disse assim: entrei num grupo do WhatsApp onde as pessoas dessa igreja estão orando. Queima. Elias já está na sua terra. Elias já está. Ele disse: como é que vocês vão pregar o evangelho ao mundo? Como é que o mundo vai ser evangelizado? E o gajo, como todos eles agora mudaram, tem medo de mim. Antes entrava para uma afronta, agora entra para vos afrontar vocês. Viu a reviravolta? Eles disseram: ele tem fogo, ele queima, vamos afrontar os discípulos dele, a igreja. Então ele disse: eu não tenho nada contra o pastor. Tem sim. Eu lhe falei: tu tens. Tu falas mal daquilo que é meu, estás a me falar mal. Quando você maltrata o cachorro, o dono do cachorro vai entender. Quando maltrata o filho, o pai vai entender que é por causa dele. Na presença, não, calma aí. Na tua presença o teu vizinho está a dar muito apurar no teu filho. Está a dizer o quê? Está a te dar um recado. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte. Aleluia. Eu disse: tem sim. Estás com medo? Você está a me afrontar indiretamente. E eu falei: ei, eu seu pecador. Eu lhe falei: seu ímpio, desgraçado, idiota. Quantas vezes as tuas orações foram respondidas em tua vida? Nenhuma. Nenhuma vez tu clamaste e o céu respondeu. Nenhuma vez. Seu pecador. E eles estão a gritar: queima. Estão a ver a mão de Deus poderosa. E eles estão a dizer: Elias já está na sua terra. Estão a calar a boca dos feiticeiros, estão a perturbar o sistema, estão a ver as doenças fugirem, estão a ressuscitar os mortos, estão a levantar os paralíticos, estão a devolver os órgãos devolvidos com Elias já está na sua terra. E você, oh Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Senhor, lembra-te das suas palavras. Senhor, ribachei, racandarabachei, wakachuca, chica, parabeca, mumba. Senhor, meu Pai,
meu Senhor, a minha vida, Senhor, Senhor. Palavras bonitas. Deus respondeu? Nada. Elias disse: responda-me, 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 ó Senhor. Mostra-te hoje a Israel que tu és Deus e eu sou teu servo e tu me enviaste a fazer essas coisas. E o Senhor respondeu. Sabe por quê? Porque Deus é Deus e Elias era e é e será servo de Deus. E Deus respondeu com sinais. Qual é o sinal? Tuia. Aplauda o Senhor Jesus. Tuia. Tuia tumuíde. Caiu fogo do céu. Deus ouviu e respondeu, porque as palavras de Elias eram verdadeiras. Mostra-te hoje em Israel que tu és Deus. E ele disse: eu sou Deus em Israel. Mostra-te também que eu sou teu servo. Tu és meu servo. Responda-me e mostra que tu me enviaste a fazer. Eu te enviei a fazer essas coisas. E o fogo caiu e lambeu o sacrifício e calou os adversários. E o povo abriu a boca e disse que? Disse o quê? Só o Senhor é Deus. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. E você vai passar e cantar de lá: só o Senhor é Deus. Eu disse: seu pecador, esse povo está a invocar a Deus. Deus está a responder. Você faz milhões de orações, nenhuma oração foi respondida. Seu pecador, quem que te disse que é pela oração que você vai anunciar o Evangelho ao mundo? Uma coisa é orar é falar com Deus, evangelizar é testemunhar Jesus nas pessoas, e você só vai ter resultados das tuas pregações se você tiver vida de Jesus. Teu testemunho tem que ser verdadeiro e receberes o poder que desfaz timões, algemas, quebra ataduras, para que os prisioneiros possam se ver livres. E isso é através do poder do alto. Vocês não têm nem o Deus, nem o seu poder, e vocês querem evangelizar o mundo, e vocês vão e viajam nações e nações, nações e nações, e vão pregando o evangelho da carne, e vocês geram filhos piores do que o inferno. Diga amém, diga aleluia. Então, queridos irmãos, saibam disso, para que tu sejas fortalecido por Jesus, tens que ser de Jesus. E para ser de Jesus não é somente crer, é crer e viver o Evangelho, ou então obedecer a Jesus. E assim pode acreditar, pode acreditar. Nenhuma praga chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá. Ele dará ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que o teu pé não venha tropeçar em pedra alguma. E o Senhor Deus será o teu broquel, teu escudo, tua rocha, a sombra no deserto, o ribeiro das águas, então o manancial das águas vivas em terra seca e sedenta. O Senhor será o seu tudo. Então você pode gritar no mundo inteiro: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que venham o deserto, que venham as perturbações, que venham as perseguições, que venham as necessidades, que venham as aflições. Pode vir, eu tenho Deus. Quem tem, tem. Jesus disse: aquele que tem, lhe será acrescentado muito mais. E o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Quem tem Deus e não tem dinheiro, vai ter muito dinheiro. Amém? Quem tem Deus e não é feliz, vai ser feliz. Quem tem Deus e não tem paz, vai ter paz. Quem tem Deus e está doente, vai ser curado. Quem tem Deus e não consegue casar, vai casar. Aplauda o Senhor Jesus. Mais forte.
Quem não tem Deus e tem um casamento semi-abençoado, vai perder o semi-abençoado. Quem não tem Deus, tem dinheiro, vai perder o dinheiro. Quem não tem Deus, tem saúde, vai perder a saúde. Quem não tem Deus, tem proteção, diz que tem, vai perder ela. Estão a entender? Tudo que você tem sem Deus, não tens nada, porque em breve perderás tudo. Sabia disso? O famoso sem Deus vai terminar o quê? Na infâmia. Você não anda a ver aquele jovem cheio de saúde, falsa saúde, porque sem Deus você não diz que tem saúde, mas aquele falsa saúde enganar do ginásio, olha o peito. Caiu, não levanta mais. E os médicos vão falar, e tudo estava podre. Oh, mas a gente via saúde. Amém? Caiu, não levanta mais. Por quê? Porque nunca teve. Diga-me. Os ricos hoje, sem Deus, vão terminar na desgraça. Se não for eles, sua descendência vai mendigar pão. Morre só o rico com o dinheiro dele de feitiço, para você ver. Os carros todos a irem no quê? Em cima das pedras. Tudo, até as casas abandonadas. Queres ir no Congo? O dia que você for no Congo, fala só, eu quero visitar todos os palácios de Mabutu. São quem já foi no Congo? Vários palácios do Mabutu CCCQ viraram, sabe o que é piscina de quem? Dos batráquios. Cheio de água, cheio de capim. Até as pessoas têm medo de morar naquelas casas. Abandonado. Palácios abandonados. Só mais ou menos, como é que é? Como é que diz? A arquitetura, só que você vai ver que era uma grande casa. Tudo agora enferrujado, tudo preto, capim, águas paradas, tudo gatos, tudo abandonado. Por quê? Porque é o dinheiro do feitiço. Agora que morreu, nem os filhos conseguem herdar aquilo, porque os próprios filhos foram perseguidos. Parece que só vive um, todos morreram. Diga-me. Mas ele dizia que quê? Que tinha. E Deus estava a dizer, não tens nada, homem. Mas eu um dia não tinha dinheiro. Deixa eu falar mesmo do dinheiro. Eu estava mal. Ei! Olombongo, chocolate. Cafaia. No tocante a combo, esse foi o maior ataque que eu sofri. Eu não sei porque que o diabo também investiu muito no dinheiro. Poderia encher a igreja. Um bocado cheio. Dinheiro. Ele dizia, nunca vais ter dinheiro. Homem, me mandaram um recado. Nasceste pobre, você não nasceu debaixo de uma árvore. Vais morrer mesmo assim. E eu também dizia, não tem problema não. Chiai, chingani. Renakangalangolo. E tofugale. Sempre na minha lentidão a marchar. Como é que é? Há uma canção de caminhar. Como é que é? Vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés. Eu vou descansar nos braços de Jesus. E eu marchando, cheio de miséria. É só colocar a cabeça no travesseiro, está a sonhar tu a marchar em cima das fezes. Está a dormir cheio de fezes ao lado. Quando acordar, o cão já colocou fezes na porta. Se não é cão, é gato. Quintal cheio de fezes. É miséria. Eles diziam, não vais ter direito a nada. É miséria. Eu também dizia, não tem problema não. Sabe o que eles falavam? Atacar com miséria. Um que desde o seu nascimento é miserável, é perda de tempo. Não, calma aí. Não, vocês não entenderam. Eu nasci debaixo de uma árvore. Não nasci na maternidade. Nunca vivi na casa da luz até que eu fui no internato.
na escuridão, candeeiro. Não é Petromax, há petróleo, azeite de palma, óleo de palma, é combustível. Diga-me, andei com calção roto, descalço, bebi água bruta. Quando eu vi, primeira vez eu vi água tratada. Água tratada de quê? Aplauda o Senhor. Tratam água? Afinal, sim. Nós tínhamos mesmo tanque de água que puxava água nos anos 70, mas assim que saía do rio, para quê? Diretamente para quê? Para as canecas e beber. Quer dizer, só ajudava a água a puxar. Não demorou também, o motor estragou. Diga-me, não sabia nada. Eu nasci, cresci na miséria. Mais tarde já me tornei um professor e tal. Já tinha um bocado de massa, não sei o quê. Então, quando entrei na guerra, o inimigo a me atacar com miséria, eu respondi: eu não sei o que é riqueza. Nunca vivi vida mulata. Nunca na minha vida. É a mesma coisa, é? Como eu nasci. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Glorifica Jesus. Sabe o quê? Eles começaram a me atacar com ratos e baratas. Esses ratos e baratas sempre existiram. Muito rato. Não, sempre foi assim, o diabo. Barata. Você está encontrando barata na banheira de água? Tira a barata e está a beber água. Diga-me. Eu nunca vivi, não sei o que. Como então? E agora, como é que é hoje? Como é que é hoje? Não, calma. Como é que é hoje? É assim a vida do homem de Deus, amém? Teu princípio é pequeno, né? Mas o teu último estado será extremamente grande. Mas quando é que você vai alcançar a grandeza de Deus? Quando você permanecer no meio da estrada, até que a palavra de Deus permaneça em mim.